Olá, você já ouviu falar de Narcóticos Anônimos? Convidamos vocês a percorrer nossa história, quem somos, como nosso programa funciona, quem pode participar e muito mais. Vamos lá? Narcóticos Anônimos, NA, surgiu em 1953 no sul da Califórnia, a partir do programa de Alcoólicos Anônimos. Durante os primeiros 20 anos, NA cresceu lentamente. Nos anos 70, a sociedade começou a perceber que os problemas com drogas haviam se tornado um grande transtorno e passou a procurar respostas. A Irmandade continuava a crescer. Em 1972, NA adquiriu maturidade com a abertura do Escritório Mundial de Serviços em Los Angeles, o que permitiu o surgimento de grupos em grandes cidades dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Narcóticos Anônimos publicou seu próprio livro em 1983, chamado de O Texto Básico, que resultou no crescimento explosivo da Irmandade e na época já contava com 3.000 grupos. Até 2019, Narcóticos Anônimos encontrava-se presente em 144 países, realizando mais de 70.000 reuniões por semana. No Brasil, existiam mais de 4.700 reuniões por semana. Esse número cresce rapidamente. Os folhetos informativos e livros estão disponíveis em mais de 50 idiomas e em processo de tradução para outros. E o nosso texto básico passou a marca de 10 milhões de livros vendidos. Novos livros têm sido desenvolvidos e publicados sobre como permanecer em recuperação. O que é Narcóticos Anônimos? NA é um programa de recuperação viável, uma irmandade sem fins lucrativos de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Para ser membro de NA, não existe restrições sociais, religiosas, econômicas, étnicas, de nacionalidade, gênero e condição social. Não há taxas ou mensalidades. O único requisito é o desejo de parar de usar. NA não é filiado a nenhuma outra organização, outros programas de 12 passos, centros de tratamento ou instituições penais, políticas nem religiosas. Como organização, NA não emprega conselheiros nem terapeutas e não possui instalações para internação ou clínicas. A Irmandade também não oferece serviços sociais, vocacionais, jurídicos, financeiros, psiquiátricos ou médicos. Mas o que o NA oferece? NA oferece um ambiente saudável, no qual os adictos possam se ajudar mutuamente a parar de usar drogas e encontrar uma nova maneira de viver. Termos utilizados na Irmandade. Reuniões abertas. As reuniões abertas servem para que a comunidade em geral, familiares, profissionais e amigos conheçam a Irmandade. Reuniões fechadas. As reuniões fechadas são para as pessoas que têm problemas com drogas ou pensam que têm um problema. Tempo limpo. É o termo utilizado que expressa o período de tempo sem o uso de drogas. Drogas. É qualquer substância que altere a mente, o humor, inclusive o álcool e a maconha. Lembramos que Narcóticos Anônimos não têm opinião sobre nicotina, cafeína ou açúcar. Reconhecemos a complexidade do tema, mas lembramos que tomar medicação prescrita que não compromete a recuperação sob a supervisão de um médico não é o mesmo que usar drogas. Adicto é um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. A nossa experiência demonstra que os adictos que não encontram o caminho da recuperação podem terminar sempre em prisões, instituições ou em morte. Para Narcóticos Anônimos, a adicção é uma doença progressiva, incurável, que pode ser fatal. Considerar a adicção como doença é algo eficaz para a recuperação dos nossos membros. Adicção é derivado do inglês addiction, que significa vício, e do latim addictus, que significa escravo de. Aspectos da doença da adicção: físico, mental e espiritual. Aspecto físico é o uso compulsivo de drogas. A pessoa é incapaz de parar de usar, uma vez que tenha começado. Aspecto mental é a obsessão ou desejo incontrolável que leva o indivíduo a usar drogas, mesmo destruindo suas vidas. Aspecto espiritual. A pessoa se torna egocêntrica e pensa que poderá parar de usar quando quiser, porém as evidências mostram o contrário. Vamos citar alguns dos resultados da doença da adicção? Negação.
Nega-se o problema com as drogas. Substituição. Substitui uma droga por outra, acreditando que o problema é com aquela droga específica. Justificação. Justifica-se o uso, sempre alegando que, se fossem dadas determinadas condições, abandonaria o uso. Isolamento. Isola-se de pessoas e lugares com medo que descubram o uso, a não ser quando procuram maneiras e meios de conseguir mais drogas. Narcóticos Anônimos proporciona um processo de recuperação através da nossa rede de apoio. Uma das chaves de sucesso de NA é o valor terapêutico da ajuda de um adicto a outros adictos. Os membros partilham suas conquistas e desafios para superar a adicção ativa e viver livre das drogas. A recuperação baseia-se na frequência regular em reuniões e na prática de princípios espirituais contidos nos 12 passos e 12 tradições de NA, Que são a admissão que existe um problema, a busca de ajuda, a realização de um profundo autoconhecimento, a admissão de defeitos a outro ser humano, a reparação pelos danos causados, ajuda a outros adictos a se recuperarem, atração em vez de promoção, autossustento, recusando contribuições de fora da Irmandade, a preservação do anonimato de seus membros perante a sociedade. Para saber mais sobre a Irmandade, acesse o site na.org.br. Lá você encontra os endereços dos grupos, horário de reuniões, telefone das linhas de ajudas, venda de literatura e muito mais. A nossa esperança é que este vídeo ajude o adicto a encontrar uma nova maneira de viver, longe das drogas, e vocês têm papel importante sendo multiplicadores da nossa mensagem. E qual é a nossa mensagem? Um adicto, qualquer adicto, pode parar de usar drogas, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver.